Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os bacilos gram-negativos não fermentadores. Então, vocês lembram, semana passada, nós falamos dos fermentadores, que utilizam glicose como fonte de energia. Na aula de hoje, não. Na aula de hoje, essas bactérias, elas não utilizam glicose. Normalmente, elas acabam utilizando o carboidrato como fonte de energia, não a glicose pronta. Então, por isso que ela tem essa diferença. Quando a gente coloca lá nos meios que eu mostrei para vocês, elas não crescem, porque elas não conseguem utilizar a glicose como fonte de energia e acabam não se multiplicando, tá? Então, nós vamos ver aí que tem algumas que provavelmente vocês já ouviram, uma, na verdade, que provavelmente vocês já ouviram falar muitas vezes, que é uma das bactérias patogênicas mais importantes na nossa área, né, na área da saúde, e algumas que vocês não devem ter ouvido falar, mas são muito importantes e elas acometem muitas pessoas, principalmente o trato respiratório. Tá? Então, vamos começar aí a nossa aula de hoje. Então, primeiro dado importante dessas bactérias é que elas são aeróbicas, ou seja, elas necessitam de oxigênio. Então, elas vão crescer em locais onde nosso organismo, né, onde tem bastante oxigênio no organismo, principalmente nos pulmões, tá? Então, é um dos lugares aí que elas mais crescem, elas vão estar envolvidas em várias infecções pulmonares, tá? Elas vão obter energia, como eu falei para vocês, a partir da oxidação do carboidrato, tá? Então, elas não utilizam a glicose, elas utilizam o carboidrato para poder, né, ter fonte de energia. A maioria delas apresenta a enzima oxidase, então ela é oxidase positiva e móvel, ou seja, normalmente apresenta flagelo, tá? Se não apresenta flagelo, ela tem pelo menos o pile lá, que auxilia na locomoção, ou as fímbrias, tá? Então, ela sempre tem alguma, algum detalhezinho que vai auxiliar na locomoção. O pili, ele auxilia um pouco menos, né? Ele auxilia mais naquele envio de DNA para as outras células, mas às vezes ela pode utilizar ele como para locomover ou até mesmo para se fixar em algumas superfícies, tá bom? Em relação ao habitat desses bacilos gram-negativos, não fermentadores, eles vão estar em vários lugares, tá? Então, pode estar no meio ambiente, como na água, solo, vegetais, leites crus e peixes, mas dentro do hospital, e por isso ele se torna uma preocupação muito grande na área médica, porque dentro do hospital ele consegue fixar e se multiplicar em alguns equipamentos que a gente acaba utilizando no paciente, tá? Então, além de estar muitas vezes na água das torneiras, ele pode estar presente no soro, nos nebulizadores, respiradores, soluções desinfetantes, porque tem uma característica muito interessante nesse tipo de bactéria que ela consegue muitas vezes ser resistente aos desinfetantes que nós utilizamos na área hospitalar. E isso faz com que ele continue vivo mesmo depois da limpeza da região que você acredita estar asséptica, né? Sem nenhuma bactéria. Então, essa característica acaba tornando esse tipo de bactéria um problema muito grande na área hospitalar, porque ele acaba criando resistência muitas vezes e se tornam aí bactérias multiresistentes que acabam contaminando pacientes comprometidos, que muitas vezes leva à morte desse paciente, tá? Catéter. Muitas vezes essas bactérias conseguem ficar nos catéteres, por isso a importância aí de não reutilizar esse catéter sem esterilizar, né? Então tem que ter esse cuidado, porque senão você pode estar passando de um paciente para outro essa bactéria, que é uma bactéria bem crítica, né? Bem patogênica.
Eles são bactérias oportunistas, ou seja, elas não vão crescer em indivíduos saudáveis, tá? Elas se aproveitam do indivíduo que está com comprometimento, que fez uma cirurgia invasiva, muitas vezes até o indivíduo aí, por exemplo, que teve Covid, tem fibrose cística, né? Quem está fazendo o trabalho de fibrose cística, se já começou, provavelmente já viu alguns nomes que eu vou falar hoje na nossa aula, porque como esses bacilos, eles são aeróbicos, eles necessitam de oxigênio, eles vão se multiplicar muito facilmente nos pulmões. Tá? Então, se a pessoa tem lá fibrose cística, onde ele vai ter uma quantidade de muco no pulmão muito maior que uma pessoa que não tem, essas bactérias elas se aproveitam desse muco que está parado, elas aproveitam a quantidade de água, a quantidade de nutrientes desse muco, se multiplica muito facilmente e acaba aí trazendo casos graves de pneumonia nesses pacientes, e muitas vezes pode até levar à morte deles, né? Não só do pessoal com fibrose cística, mas com Covid, por exemplo, né? E outras infecções pulmonares. Como eu falei para vocês, né, elas têm grande importância aí nas infecções hospitalares, principalmente em pacientes que passaram por cirurgia, por procedimento invasivo, pacientes que sofreram queimadura, e aí, pessoal, também tem relação com o oxigênio, né? Porque quando a pessoa sofre, para começar, quando a pessoa sofre queimadura, ela acaba comprometendo aquela barreira que ela tinha do meio externo. E a bactéria ela consegue, então, se aproveitar, né? E se multiplicar ali na pele. Muitas vezes essa bactéria, se ela tem, né, flagelo, se ela consegue se mover, ela tem uma facilidade maior para penetrar camadas profundas da pele e até mesmo chegar ao sangue. É claro que não é tão fácil, né? A pessoa está queimada, está imunocomprometida também muitas vezes, e ela acaba aí causando aquela bacteremia que eu falei para vocês há algumas aulas atrás. Infecções do trato respiratório, de modo geral, muitas vezes eu tenho uma bactéria aí que, pelo menos uns 80% das vezes que fazem cultura com catarro, conseguem encontrar essa bactéria, que é Pseudomonas, vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre ela. E também outras doenças pulmonares, né? Obstrutivas crônicas, progressivas aí, que acaba aumentando o muco dentro do pulmão, facilitando a reprodução dessa bactéria, a colonização, né, do trato pulmonar. Então, do trato respiratório, me desculpa. Então, essas bactérias, elas são extremamente importantes. Eu tenho certeza que quando vocês forem para o hospital, vocês vão ver muitos pacientes que vão utilizar fisioterapia, vão precisar de fisioterapia para auxiliar no combate contra essas bactérias. O que acontece? A fisioterapia, ela vai retirar, né, esse muco que está dentro do pulmão, vai auxiliar esse paciente a conseguir eliminar o muco e, consequentemente, a bactéria ela tem um pouco mais de dificuldade para se multiplicar. Tá? Então, tem uma grande importância, vamos dizer assim, da fisioterapia no tratamento desses pacientes, e é muito importante mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, né, algumas vocês já ouviram falar, algumas não, provavelmente só uma, né, que é a Pseudomonas. Então, a Pseudomonas é a bactéria mais comum, mais presente aí em infecções hospitalares e é um bacilo gram-negativo não fermentador. Nós temos também, são nomes difíceis de falar, tá? Temos também o Burkholderia, que também é um tipo de bactéria, Stenotrophomonas, Elisabethikingia e Acromabacter. São só essas, professora? Não, essas são as principais, tá? Existem outros gêneros que também acabam cometendo os humanos, mas eu peguei só os mais comuns para também não ficar uma aula
muito cansativa para vocês. Mas existem sim outras bactérias gram-negativas não fermentadoras que acometem humanos. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá? Então, vamos começar aí com a principal bactéria, né? Com a Pseudomonas aeruginosa. Então, ela vai ser o bacilo, né, gram-negativo, mais frequente em infecções hospitalares. Então, né, 90% das vezes que é identificado, 80%, né, para ser mais exato, das vezes que é identificada bactéria na cultura aí de, principalmente do trato respiratório, gram-negativa, fermentadora, não fermentadora, é Pseudomonas. Então, ela tem uma presença muito grande, ela é uma bactéria muito oportunista, então é muito difícil ela causar infecções em indivíduos que estão com uma imunidade boa, mas ela tem uma facilidade de se multiplicar em pessoas que estão com uma imunidade abalada, digamos assim. E ela tem também uma característica muito interessante que é resistência. Então, ela tem resistência a diversos medicamentos e por isso é difícil combater ela num ambiente hospitalar, porque quando chega, né, quando ela consegue aí, contaminar um indivíduo imunocomprometido dentro do hospital, ela já, por ser dentro do hospital, né, pela pessoa ter pego lá, a bactéria ela já está com uma resistência muito grande a antibióticos. E ela acaba tendo, né, o medicamento acaba tendo uma dificuldade de atuar nessa bactéria. Algumas vezes ele não consegue penetrar, e eu já vou explicar por quê. Outras vezes ele não consegue atuar, porque ela, por exemplo, né, ela é uma das bactérias que produz aquela beta-lactamase, que quebra lá o ciclo beta-lactâmico. Então, a bactéria, ela não. O medicamento, me desculpe, ele não consegue agir muitas vezes nessas bactérias. Ela também é resistente aos desinfectantes, então, muitas vezes você acha que você fez uma limpeza, uma higienização, por exemplo, lá do nebulizador, e aquela higienização foi suficiente, não precisa autoclavar, e muitas vezes ela se aproveita, porque como ela consegue aí sobreviver a esse desinfectante, ela acaba facilmente passando de um paciente para outro. Por isso a importância, né, pessoal, de ter um conjunto dentro do hospital, e todos os hospitais têm, né, vocês vão ver isso, todos os hospitais têm uma equipe de contaminação hospitalar, que é uma equipe que vai ser responsável ali, muitas vezes, né, faz parte um farmacêutico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, né, que vai ser uma equipe que vai tentar auxiliar na diminuição dessa proliferação dessas bactérias multiresistentes. E como que a gente consegue diminuir essa multiplicação? Com uma desinfecção muito boa dentro do hospital, para que não se passe de um paciente para outro. Conheço muitos casos, pessoal, de verdade, de pacientes que se internaram para fazer uma cirurgia cardíaca ou se internaram para fazer algum outro tipo de cirurgia, normalmente cardíaca, que acabaram se contaminando com uma bactéria multiresistente. A cirurgia foi um sucesso, mas a bactéria acabou se multiplicando e levou a óbito o paciente. Isso é um problema muito grande no Brasil, assim, em muitos hospitais até renomados, e por isso a importância aí de ter uma desinfecção, de ter um cuidado aí com objetos contaminados. As pseudomonas, elas são, né, bacilos, é claro, né, e elas têm aí flagelo, um par de flagelos polares, é característico dela, tá? Outra característica muito interessante é a produção de pigmentos. Então, no agar millirrhinton, essa bactéria ela consegue, né, se multiplicar facilmente e produz, então,
uma coloração bem característica, que é uma coloração meio verde azulada. Então é um jeito aí de nós tentarmos identificar ela somente por cultura. Então, quando coloca para crescer, né, e ela fica com essa coloração, nós já sabemos, ó, provavelmente seja Pseudomonas. Por quê? Ela produz dois pigmentos muito importantes, tá? O pigmento pioverdina e piocianina, que deixam essa coloração característica dela. Dependendo, muitas vezes, da cepa ou do tempo de cultivo, ela também pode apresentar uma coloração marrom nesse agar melirrinto. Essa coloração marrom é por causa do pigmento piomelanina. Então, esse nome é meio comum, né, para nós, né, na nossa pele, produzimos melanina, e ela produz esse pigmento piomelanina, que fica com essa coloração marrom aí, e que é característico dela. É uma das formas, é claro, não é a única, mas é uma das formas que as, né, as pessoas do laboratório fazem para identificar ela. Porque quando a gente está com uma infecção bacteriana multiresistente, nós precisamos começar com a medicação muito rápido e precisamos identificar. Muitas vezes, fazer lá o antibiograma pode ser que demore um pouco mais. Então, quando a gente coloca para crescer, que observa, né, a presença dessas colorações, ó, a gente já sabe o que é, podemos começar a tentar fazer o tratamento enquanto o antibiograma não sai, né, enquanto o PCR não sai. Então, auxilia muito no tratamento dos indivíduos acometidos por pseudomonas. Outras características interessantes, né, dessa bactéria é que ela possui aí as fímbrias, né? Essas fímbrias, elas são de 4 tipos lá, isso não vem ao caso para nós agora, mas é importante vocês saberem, né, que elas acabam auxiliando na adesão das células epiteliais. Isso é importantíssimo na patogenicidade dela. Por quê? Porque quando essa bactéria ela adentra o organismo, ela consegue se fixar e se multiplicar com facilidade. E por isso, consequentemente, ela não é eliminada pelo nosso organismo e acaba, né, causando aí uma infecção, uma multiplicação muito rápida dentro dos pulmões ou na pele, por exemplo. Ela possui o peeling, até coloquei aqui para vocês um videozinho novamente do peeling, né? Onde ela vai secretar as proteínas e também algumas vezes esse peeling vai auxiliar na fixação, pode auxiliar na fixação dessa bactéria, tornando ela também mais patogênica. O flagelo, então, até uma curiosidade para vocês aqui em relação ao flagelo, que alguns estudos com ratos, né? Observou que bactérias que têm flagelo, elas conseguem penetrar com maior facilidade pessoas, no caso ratos, né? Que tiveram uma queimadura. Porque o flagelo consegue penetrar ali, né? Bem mais fácil a derme, a epiderme, e acaba se disseminando com mais facilidade. Então, essa bactéria, além de atacar os pulmões, ela também tem uma facilidade grande aí em acometer pessoas com queimadura por causa do flagelo. Além das fímbrias, né, que auxilia aí na fixação dessa bactéria. Ela também produz um lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo ele acaba auxiliando, aumentando a adesão em tecidos, tanto pulmonares como na córnea. E isso também acaba fazendo com que essa bactéria fixe e multiplique-se na região, tá? Então, é muito importante aí em relação à patogenicidade. Depois da morte dessa bactéria, ela libera esse lipopolissacarídeo
para o organismo. E quando ela libera, ela acaba aí estimulando o nosso organismo a produzir citocinas e também anticorpos. Então, muitas vezes, né, você vai acabar vendo a pessoa com a região bem inchada, com bastante pus na região, justamente por causa dessa liberação de lipopolissacarídeos aí. Tá? Esses lipopolissacarídeos, eles também acabam sendo um pouco, vamos dizer assim, tóxicos para o organismo, então a pessoa pode ter uma alergia também, né, por causa da liberação de citocinas, então é interessante também. E o outro componente muito interessante, muito importante para essa bactéria é o alginato. Então, o alginato, ele é um polissacarídeo constituído pelo ácido manurômico e também glucurônico. E esse alginato, ele forma um filme em torno da bactéria, protegendo a bactéria de ser fagocitada e auxiliando também a adesão dessa bactéria. Então, a colônia, ela acaba se multiplicando bem próxima, e em volta dessa colônia nós vamos ter aí esse alginato que protege essas bactérias e elas acabam não sendo fagocitadas, elas acabam sendo tolerantes aos anticorpos. Por quê? Porque o anticorpo ele só vai reconhecer se tiver bactéria. Se tiver alginato, o anticorpo não consegue reconhecer. E isso impede também, né, a atuação do organismo para combater esse tipo de bactéria. Além disso, esse alginato vai impedir a entrada dos antibióticos. Então, ele impede que o antibiótico tenha ação, porque o antibiótico não consegue penetrar a bactéria. Tá? Então, também é mais um jeito, né, dessa bactéria de sobreviver ao antibiótico. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho aí que ela também é resistente de outras formas, mas uma das formas de resistência dela é através dessa formação de alginato que acaba aí envolvendo as bactérias, né, formando esse filme que é, né, um filme protetor, é como se ele estivesse protegendo as outras células, né, as células bacterianas. Dúvidas aqui, pessoal? Tá bom. Além disso, essa bactéria ela produz diversas enzimas e algumas toxinas, tá? Uma enzima que ela produz, né, que é um fator extracelular, é a exoenzima S. Essa exoenzima ela é tóxica para os neutrófilos. E a exoenzima U, que é tóxica para os macrófagos. Ou seja, opa, cadê? Faltou meu mais um pedaço aqui. Ou seja, ela vai combater, né, a fagocitose. Então, as enzimas, elas não deixam, essas exoenzimas acabam inibindo a fagocitose das bactérias por ser tóxicas para os neutrófilos e para os macrófagos. A exotoxina A, ela vai catalisar a transferência do ATP ribossomo do NAD. Isso faz com que ela inative o sistema proteica, né? A síntese proteica, me desculpe. E isso faz com que ocorra morte celular. Tá? Então, ele acaba matando algumas células de defesa e células do organismo normal, tá? E isso acaba facilitando muitas vezes essa bactéria penetrar em alguns tecidos. E nós temos ainda, né, as proteases, que são enzimas que vão inibir algumas proteínas, tá? Então, nós vamos ter aí elastase B, elastase A e protease alcalina. Essas proteases, elas acabam tendo uma facilidade para causar lesão na pele e também nos tecidos, né? Por quê? Porque ele degrada a elastina, e essa elastina,
ela é responsável aí lá na parede vascular por fazer contração e também expansão, principalmente essa elastina vai estar presente lá nos pulmões, e lá nos pulmões ela vai ser muito, né, grande, uma grande responsável pela expansão e contração pulmonar. A partir do momento que nós temos uma enzima que vem, degrada essa elastina, o que vai acontecer? Não vai ter mais aquela expansão que tinha anteriormente. E isso acaba dificultando, causando dificuldades respiratórias. Além disso, como ela também atua ali nos vasos sanguíneos, ela pode causar hemorragia e também necrose. Então, essa bactéria, né, vocês perceberam, ela é uma bactéria que, além de ser muito resistente, ela produz diversas substâncias que acabam ocasionando um problema maior para o hospedeiro. Se imagina, né? Traz dificuldade respiratória, já está com o pulmão cheio de catarro, né? Porque ela começou a se multiplicar ali, chamou a citocina, chamou anticorpo, né? E ela já, o indivíduo já está com dificuldade de respirar por causa da quantidade ali, né, de catarro. E daí vem uma bactéria, né? Tem uma bactéria que quebra, que degrada a elastina, o indivíduo não consegue fazer expansão do pulmão, não consegue retirar o ar do pulmão. Nossa, isso acaba tornando um problema muito grave. É grave, desculpa. É claro que ela vai atuar, essa elastina, ela vai estar presente lá nos alvéolos, né? Então, o indivíduo, às vezes, não vai conseguir sentir tanto aí essa expansão, mas lá nos alvéolos nós vamos ter um problema bem grave na troca ali de gases, tá? E isso acaba sendo bem prejudicial e comprometendo ainda mais a recuperação do paciente. Além disso, as pseudomonas aeruginosas, elas produzem uma enzima chamada fosfolipase C. Essa fosfolipase C, ela cliva os fosfolipídios, me desculpe, da membrana celular do hospedeiro. Ou seja, a partir do momento que ela faz essa clivagem, ela acaba causando lise das células do hospedeiro. Então, ela é extremamente tóxica, tá? Ela vai ser liberada principalmente após a morte dessas bactérias. Então, a bactéria morre, acaba liberando essa enzima e ela acaba, né, causando destruição da célula do hospedeiro. Característica interessante é essa desidratação dos surfactantes pulmonares. Então, o que os surfactantes pulmonares eles fazem, né? Eles acabam auxiliando aí na remoção de diversas substâncias do pulmão. Eles também, muitas vezes, combatem bactérias, né? Por serem surfactantes. Né, eles acabam englobando e matando essas bactérias. A partir do momento que nós temos uma substância que degrada esses surfactantes, acaba causando muitos problemas para o nosso pulmão. Além disso, o surfactante lá no pulmão, ele auxilia para que o nosso pulmão não colabe, não grude, tá? O que vai acontecer então? Se a bactéria combate, né? O pulmão acaba colabando e os alvéolos aí também, né, se grudam. E isso, pessoal, é mais um problema da bactéria. Vocês viram que essa bactéria aqui pro pulmão, mas, né, ela acaba se tornando um problema muito grande dentro do hospital. Então, o paciente, muitas vezes, ele entra para fazer uma cirurgia e acaba pegando essa bactéria e acaba não, os antibióticos muitas vezes não têm efeito, porque ela acaba sendo resistente, e isso acaba aí comprometendo bastante. Temos também aí pigmentos fenazínicos, que são metabólitos secundários que inibem a proliferação da epiderme e de linfócitos. Então, esses linfócitos, eles auxiliam na defesa do organismo a partir do momento
que nós temos esse pigmento, os linfócitos eles não conseguem, eles acabam sendo inibidos, ou seja, não conseguem atuar na defesa. A epiderme, né, quando esse composto inibe a proliferação da epiderme, a bactéria ela consegue se multiplicar e se aprofundar ainda mais aí na epiderme do organismo, né, a epiderme na pele ali. E o biofilme que eu já falei para vocês, né, que é através do alginato, que é uma matriz bem hidrofóbica, que vai ancorar as bactérias na superfície e diminuir a ação, o mecanismo de ação ali de defesa do hospedeiro, também vai diminuir a ação dos antibióticos e dos desinfectantes. Pessoal, dúvidas até aqui? Nenhuma? Então tá bom. Em relação à resistência aos antibióticos, ela vai ser resistente a diversos antibióticos, né? Contra os beta-lactâmicos, então ela produz aquela enzima beta-lactamase, que acaba, né, quebrando a cadeia beta-lactâmica, o anel beta-lactâmico, e acaba ocasionando aí uma não atuação no antibiótico, porque ele precisa daquele anel para atuar. Ela também tem resistência contra quinolonas, né, contra as fluorquinolonas, não contra todas, mas contra a maioria, e também contra polimicinas. Então, a resistência é muito grande contra esses antibióticos. Por isso, né, nós conseguimos e temos, né, alguns antibióticos que são de uso exclusivo em hospital. Porque a partir do momento que as pessoas começa a ser comercializado, muitas vezes esses antibióticos não são bem utilizados, né? São utilizados de forma errônea. E isso pode aumentar a resistência das bactérias, tá? A essas drogas. Então, a maioria dos antibióticos que são utilizados para essa bactéria são de uso hospitalar. Em relação à patogênese, nós observamos aí que essa bactéria ela tem uma facilidade de adesão e colonização, ela consegue invadir o epitélio alterado, né, através aí das fímbrias e também do flagelo, e ela tem o alginato aí que auxilia na adesão, principalmente pulmonar. Invasão do local, ela invade, ela acaba destruindo o tecido. Vocês viram quantas enzimas ela produz que acaba ocasionando lesão ao tecido. Então, ela tem essa facilidade e também, muitas vezes, ela consegue se disseminar e acaba se tornando uma infecção sistêmica. Então, muitas vezes no ambiente hospitalar, o que acontece? A pessoa se contamina com essa bactéria, né, ou chega contaminado com a bactéria, né, nem sempre é dentro do hospital, e essa bactéria acaba conseguindo ir para o sangue, causar uma bacteremia e depois, posteriormente, uma septicemia, tá? O que vai acometer diversos órgãos. Em relação ao diagnóstico, nós vamos ter que fazer o isolamento, né, e identificação dessa bactéria, que pode ser por PCR ou até mesmo pelo meio de cultivo, como eu mostrei para vocês aí, por causa dessa característica dela, de ter a coloração verde azulada ou marrom. Mas sempre que nós falamos de pseudomonas, precisa se fazer a observação da sensibilidade de antibióticos. Então, realiza-se os antibiogramas para verificar qual o melhor antibiótico a ser usado para essa bactéria, qual vai conseguir combater a bactéria que contaminou o paciente. Então, é importantíssimo a realização desse antibiograma. Essa bactéria, por conseguir aí necessitar aí de poucos componentes nutricionais, ela acaba tendo uma facilidade de multiplicação no nosso organismo e também no meio ambiente. Então, ela não precisa muito de nutrientes, ela se multiplica facilmente.
ela tem uma tolerância muito grande a variações físicas e químicas, né? Então, mudança de temperatura, utilização de desinfetantes, ela consegue tolerar bem isso e vai se proliferar facilmente na água, né? Então, águas não tratadas tem-se a preocupação de presença de pseudomonas. É o patógeno mais devastador para pacientes queimados, então é muito comum, né? Ela acabar se aproveitando aí que a pele foi comprometida e se multiplicar, e isso acaba sendo devastador mesmo para os pacientes, acaba se tornando uma infecção disseminada no organismo. É um dos principais agentes de infecções hospitalares e ela pode ser transmitida por contato pessoal, direto com o paciente, ou por material contaminado, né? Que a gente viu aí que pode acontecer. Tratamento atual. Nós utilizamos a ceftazidima, que é um beta-lactâmico de uso hospitalar, que é o antibiótico de referência. Sim, né? Ela produz a beta-lactamase, mas muitas vezes esse antibiótico ela acaba não conseguindo atuar nesse tipo de antibiótico e acaba tendo um efeito. Então, ele acabou sendo de referência atualmente. E nós temos também, né, o uso de aminoglicosídeos, como a micacina e fluorquinolonas. Só que, como eu falei para vocês, a quinolona é um dos antibióticos que ela tem resistência, então o uso é limitado. Em infecções graves, o que acontece? Normalmente, nós utilizamos 2 antibióticos, fazemos um sinergismo de ação. Usamos um beta-lactâmico, como a ceftazidima ou o imipinem, juntamente com um aminoglicosídeo, por exemplo, amicacina, gentamicina ou trombamicina, para tentar combater essa bactéria, né? É difícil, não vou falar para vocês que é fácil, o tratamento é bem complicado para esse tipo de infecção, mas muitas vezes resolve. Atualmente, né, pessoal, é esse tratamento, mas pode ser que daqui a algum tempo não funcione mais, tenha que ser mudado. Tá? Isso acontece, né? As bactérias elas começam a criar resistência e uma das áreas que mais cresce atualmente dentro da área da saúde é pesquisa com novos antibióticos. Atualmente são esses, mas provavelmente daqui a um tempo teremos que mudar esses antibióticos porque ela acaba se tornando resistente, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Então tá bom. E agora a gente vai para outra bactéria chamada Burkholderia. Então, essa Burkholderia, ela é também um bacilo, né? Reto ou ligeiramente curvado, possui a enzima catalase e também a maioria delas, né, tem exceções, a oxidase. Então, ela é catalase positiva, oxidase positiva. Existem mais de 60 espécies dessa bactéria. Ela se multiplica com facilidade no solo, na água, mas ainda bem que nem todas são patogênicas ao humano. Nós temos aí as principais, né, patogênicas ao humano, que é a Burkholderia cepacia, a Burkholderia gladioli e a Pseudomale. A principal, a que mais é encontrada em ambientes hospitalares, é a Burkholderia cepacia. E por isso eu vou falar assim para vocês, vou dar uma ênfase maior nessa bactéria. Então, a Burkholderia cepacia, ela vai ser identificada através de isolamento e também crescimento em meio de cultura. Então, ela tem uma característica, né, dessa coloração amarelada, né, que é bem característica, é
característico dela, mas existem outras bactérias também, mas ela cresce muito lentamente em meio de cultivo. Tem algumas vezes que ela precisa ficar até 72 horas para crescer, e isso acaba sendo uma característica dela. Né? O que se faz dentro do laboratório para tentar descobrir se realmente é Burkholderia cepacia, né? Faz-se um crescimento em agar seletivo. Então, coloca-se polimicina, B, gentamicina e tricarcilina. Esses antibióticos, né, ela é resistente a esses antibióticos, então ela consegue se multiplicar facilmente. Outras bactérias não. E isso facilita, então, a identificação dela no laboratório. Fazemos, então, um meio de cultivo com esses antibióticos. Se cresceu, tem uma grande possibilidade de ser a Burkholderia cepacia. E é claro, né, se tem dúvida se é essa bactéria ou não, deve-se ir, então, para a identificação molecular. Uma das características dessa bactéria é que o gene 16RRNA, que é o ácido ribonucleico ribossômico, não muda. Então, a pesquisa lá do gene, né, dentro da identificação molecular, procura-se esse gene. É claro, pessoal, que pode ser que um dia esse gene acabe mudando e não consiga mais fazer identificação a partir dele. Atualmente, é um gene que não muda, indiferente da cepa, e procura-se ele para a identificação da bactéria. Tá? Em relação à importância clínica, também é uma bactéria oportunista, vai estar associada a infecções com equipamentos contaminados, medicamentos contaminados, principalmente medicamentos que são utilizados de forma intravenosa, então tem que ter um cuidado muito importante na preparação desses medicamentos. E ela também é resistente a desinfectantes. Então, né, é uma outra bactéria de grande preocupação hospitalar por causa disso. Ela pode ser encontrada, né, em infecções do sangue, né? Então ela pode causar bacteremia, infecções do trato urinário, peritonite e infecções do trato respiratório, principalmente em pessoas que têm fibrose cística, tá? Então é muito comum essa bactéria em pessoas com fibrose cística. O que acontece, né, em pacientes com fibrose cística? Normalmente, ele vai ser colonizado por uma diversidade bem grande de bactérias, não só por pseudomonas e não só por B. cepacia, tá? Então, pode ser diversas bactérias que esses pacientes são acometidos, tá? Em relação à sua virulência, ele também produz o pile. Esse pile, além da transferência, ele vai auxiliar na aderência do muco e em células epiteliais. Ele também vai ter, nós temos aí uma síndrome cepácea, que é característica dessa doença, que nós conhecemos como pneumonia necrosante. Então, a pessoa que, né, possui, que foi acometida por essa bactéria, tem uma preocupação muito grande de tratar ligeiramente, porque essa síndrome cepácea ela acaba cometendo rapidamente os pulmões, e isso faz com que possa ter uma necrose pulmonar. E todas as cepas, indiferente se é cepácea ou não, têm uma facilidade de formar filme, então biofilme. Então ela também forma aquele biofilme que eu falei para vocês que a pseudomonas forma. E isso, é claro, né, facilita a disseminação, inibe o efeito do organismo e também de antibióticos. E ela possui também flagelo, que vai auxiliar aí na sua locomoção. Mas ela é muito variável. Tem espécies que produzem, tem espécies que não produzem, tá? Então,
É difícil identificar ela pela presença de flagelo, né? Precisa se fazer outros testes para observar. Mas algumas bactérias, algumas cepas, né? Algumas cepas não, algumas espécies possuem e outras não possuem flagelo. Em relação à resistência microbiana, nós observamos, né, que essa bactéria ela tem uma permeabilidade seletiva, então o antibiótico ele não consegue penetrar a bactéria, principalmente por causa da formação do biofilme. Ela também consegue, né, modificar, né, a produção de proteínas dentro da célula, modificando o alvo celular. Isso faz com que os antibióticos não consigam atuar nessa bactéria porque ela teve uma modificação no receptor. Tá? Ela produziu um receptor um pouquinho diferente, o antibiótico não consegue atuar. Também produz, né, a inativação enzimática, ela também produz, por exemplo, beta-lactamase, que vai inativar lá a região beta-lactâmica do antibiótico, né? Então, ela faz essa inativação por enzimas. E também tem uma bomba de fluxo, que acaba eliminando o antibiótico de dentro da bactéria. Tá? Isso aí são umas características de resistência dessa bactéria. Ela é causadora da não, ela não, a outra bactéria, me desculpa, a pseudomalae, pode ser dita, ela é causadora da milioidose. Essa melioidose, ela é um dos principais sintomas clínicos de pneumonia, então é bem característico e ela tem uma alta taxa de mortalidade. Então essa bactéria, ela é também difícil de ser tratada. Ela pode ser adquirida através da inalação ou contato da pele lesada com a água ou solo contaminado. Tá? Então, é uma outra espécie que também acaba acometendo os seres humanos. E a Melei, ela também acaba sendo uma bactéria bem conhecida dessa espécie, que é um agente etiológico do mormo. E o que é esse mormo? O mormo é uma doença bem conhecida em cavalos, mas ela pode ser transmitida para humanos e acaba aí causando problemas respiratórios, como pneumonia, disseminação em outros órgãos e também problemas cutâneos. Quando a pessoa tem contato com essa bactéria, ela acaba tendo a produção de nódulos na pele e também linfodenite, tá? Então é comum. É claro que nós precisamos do histórico do paciente para chegar, muitas vezes, a algumas bactérias. Né? Essa daqui, o paciente tem contato com o animal, contato próximo com cavalo, né? Às vezes trabalha em estábulo, ou né, é um cavalo, né? No campo ele é utilizado com muita frequência. Então, pode ser a bactéria Melei. Vamos dar uma pesquisada aí, pode ser o agente etiológico do mormo, tá? Então, isso pode guiar a busca aí pela bactéria. Dúvidas até aqui, pessoal? Então, agora nós vamos falar das estenotrofomonas. Então, essa bactéria ela possui aproximadamente 13 gêneros, porém, 13 espécies, está errado aqui, pessoal, tem que arrumar depois. 13 espécies, porém, a mais comum, a única, digamos assim, que acomete os seres humanos é a estenotrofomonas maltophilia. Então, é a única que vai causar infecções a humanos. Elas já foram isoladas de água, solo e também de outras fontes alimentares
e muitas vezes ela está ligada a equipamentos hospitalares. Então, já foi observado, pesquisado dentro do hospital, né, que isso muitas vezes é feito aí pela essa equipe de resistência microbiana, eles vão com suave e com meio, né, para colocar no meio de cultivo, eles vão com suave e vão fazendo coleta de várias regiões do hospital, de vários equipamentos. Ah, então hoje tem que fazer coleta do catéter, vamos fazer coleta do nebulizador, coleta do respirador. Então ele vai fazendo várias coletas e daí coloca lá para crescer em meio de cultivo. E observou-se que essa bactéria ela acaba crescendo com facilidade, né? Acaba sendo, desculpa, isolada com facilidade de vários equipamentos hospitalares, principalmente os que têm aí, né, a ver com o sistema respiratório, como nebulizadores e catéteres, tá? Então é bem comum, vamos dizer assim, a presença dessas bactérias no ambiente hospitalar. Em relação ao meio de cultivo, da identificação, essa bactéria também ela tem uma característica, vocês viram que ela não é tão diferente da que a gente viu anteriormente, né? Se só olhar assim no meio de cultivo, o crescimento é bem próximo, né? Mas ela tem uma característica, ela é resistente ao imipenem. Então, quando se faz o meio de cultivo, coloca-se imipenem no meio de cultivo e só vai crescer a bactéria S. maltophilia, tá? Então, é um jeito de identificar. Mas muitas vezes a gente não consegue identificar só por isso, né? Então, nós podemos fazer aí uma chave de identificação. Então, observa-se se ela é oxidase positiva lenta e se ela causa oxidação da maltose, que é uma característica dessa bactéria. Por isso, maltophilia, tá? É um jeito aí de vocês lembrarem, tá? Então, ela faz oxidação da maltose. Produção de DNase, tá? Então, ela produz essa enzima. Ela causa carboxilação da lisina. Possui um flagelo polar. E também, né, podemos fazer identificação por PCR. Nós podemos utilizar essa chave aqui até a detecção de flagelo para identificar a bactéria. É um jeito de identificação, tá? Então, o que acontece? O laboratório ele tem uns kits, né? Então, ele tem um kit para observar a oxidase positiva, a oxidação de maltose, produção de DNase e também, né, carboxilação de lisina. Então, utilize esse kit. Deu positivo, você já sabe que essa bactéria ela vai ser a maltophilia, tá? E a identificação do flagelo faz-se pelo microscópio ou é mais fácil fazer por microscópio, mas muitas vezes não dá. Pode também fazer por meio de cultivo para ver se tem turvação. Se tiver turvação, muitas vezes, nem sempre, né, mas muitas vezes quer dizer que tem flagelo, que ela faz a locomoção ali naquele meio de cultivo. Em relação aos fatores de virulência, ela também forma biofilme. Ela tem enzimas hidrolíticas, então, que acabam degradando diversos componentes aí das células de defesa, e ela produz protease, elastase, lipase, DNase e fibrolisina. Ou seja, ela degrada, ela quebra diversas proteínas, né? Também quebra gordura, que acaba fazendo com que essa bactéria consiga aí penetrar com maior facilidade, né? E também se multiplicar e não ser eliminada pelo organismo. Além disso, por fazer, né, essa inibição de alguns componentes da célula e por quebrar, muitas vezes ela acaba sendo uma bactéria mais patogênica ao ser humano, porque ela acaba inibindo o processo de troca gasosa, por exemplo, por causa da quebra ali, por exemplo, da elastina, né? Então, ela é bem comprometedora para o ser humano também. Dúvidas, pessoal?
Se tiverem dúvidas aí, ergam a mão, me perguntem, tá? Mandem no chat. A próxima bactéria que nós vamos falar é Elisabethikingia. Essa bactéria, ela está presente no meio ambiente, principalmente plantas, alimentos e na água. Ela também é oxidase positiva, vocês viram? Desculpa, que a maioria das bactérias que a gente viu até agora são oxidase positiva. Elas não crescem em agar miliconque, e isso é uma característica delas. Todas as outras que eu falei até agora, todas crescem em agar McConk. Ela não. Então, fiz cultivo, não deu certo o cultivo. Por quê? Porque era essa bactéria, era a Elisabethikingia. Então, tá, é uma característica e também auxilia na identificação. A principal é a Elisabethikingia meningoseptica, tá? Então, meningoséptica. Então, é uma das principais, é a que mais acomete humanos, e ela vai estar muito ligada à meningite neonatal. Tá? Então, aí precisa se dar uma atenção bem especial, porque como ela acomete recém-nascidos, essa bactéria, ela muitas vezes o recém-nascido ele não tem imunidade, né? Então a gente precisa do que? De antibiótico. E dar antibiótico para recém-nascido é bem complicado, tá? Então tem que ter um cuidado grande dentro do ambiente hospitalar para diminuir a disseminação dessa bactéria. Ela também ocasiona mini epidemias hospitalares, ou seja, acaba cometendo diversos pacientes que estão dentro do hospital, e isso também é bem complicado, né? Quando ela consegue se multiplicar, é difícil eliminar essa bactéria do ambiente hospitalar. E, assim, nos últimos anos, a gente observou que houve um aumento muito grande dessa bactéria em infecções do trato respiratório. Não se tinha tanto, mas agora ela consegue aí facilmente se disseminar no trato respiratório e causar infecções nesse trato. E aí nós temos, como eu falei para vocês, mais um problema em pacientes com fibrose cística também, tá? Então tem que se cuidar em relação a isso para que esse paciente não acabe sendo comprometido, não acabe sendo contaminado por essa bactéria. A outra bactéria que nós falamos é a Echromabacter. Então, a principal que acomete humanos é essa aqui, ó. Xylosoxidans que é subespécie Xylosoxidans. Então, é um nome complicadinho, mas é uma bactéria que acaba ocasionando bacteremia, infecção sanguínea, né? Meningite, pneumonia e peritonites, tá? Então, ela é bem comum aí no ambiente hospitalar também. Ela é resistente a diversos antibióticos, como os aminoglicosídeos, ampicilina, cefalosporina, de espectro de ação estendido, cloranfenicol, carbapenêmicos e também fluorquinolona. Ou seja, também é uma bactéria muito difícil de ser combatida dentro do hospital. Tá? Então, essa bactéria também é bem comum. Pessoal, dúvidas? Para mim tá tranquilo, professor. Eu só tô acompanhando aqui. Bastante informação, né? Ainda bem que tá gravado, dá para assistir de volta depois. Então, pessoal, hoje até que nossa aula foi rapidinha, né? É bastante informação, mas também falei só das principais, tá? Nós temos aí outras bactérias que acabam acometendo os humanos, que acabam se tornando patogênicas, tá? Mas eu falei das principais para a gente não ficar também tendo uma aula muito cansativa. Já é cansativa porque são nomes muito estranhos, né? São nomes difíceis, né? Mas para não acabar
prolongando a nossa aula. Eu até coloquei aqui uma boa semana com sol, mas hoje amanheceu chovendo. Que triste. Acabou com a minha animação aí, ó. Tinha que ter colocado com chuva. Pessoal, se vocês tiverem... Eu vou, né, deixar a aula gravada para vocês lá no Moodle daqui a pouquinho. Assistam de volta. E se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandem mensagem, tá? Perguntem. Essas bactérias aqui, principalmente para, né, para vocês que vão ter muito contato com pacientes com problemas respiratórios, né, que vão fazer essa fisioterapia respiratória, são importantes, tá? Principalmente porque pensar que vocês precisam, depois que vocês fazem a fisioterapia no paciente, se higienizar bem para não passar essas bactérias para outro paciente. Também para vocês pensarem como eu posso ajudar o meu paciente, né? Ah, ele está com uma quantidade muito grande, né, de muco, tem bactéria, vou fazer uma fisioterapia, como que eu posso melhorar, auxiliar esse paciente para que ele consiga resistir a essa infecção, tá? É claro que vocês, né, vão ter uma disciplina provavelmente bem ligada à fisioterapia, né, pulmonar, mas você já tem uma noção de quais são as bactérias que podem comprometer o sistema respiratório. Beleza? Eu hoje vou fazer de tudo aí para corrigir a prova de vocês, para mandar a nota para vocês já essa semana, tá bom? Vou dar uma corrida aí. Todo mundo conseguiu fazer a prova? Tiveram alguma dificuldade? Não, prof, foi bem tranquilo. Ah, então tá. Então quero 10. Amém que nós tiramos. Então tá bom. Depois eu vou corrigir ainda hoje. Não vou prometer que eu consigo corrigir tudo hoje, porque eu tenho que ir para a universidade agora. Mas eu vou tentar finalizar ela hoje para vocês já saberem a nota. Eu não gosto de deixar para muito tempo, eu geralmente corrijo na mesma semana, mas é que foi umas semanas bem corridas aí. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? E também um bom dia aí de aulas online. Hoje só tem aula online? Ou tem aula presencial também? Presencial, acho que é só dia volta dia 27, professora. Só as práticas, né? Sim, nós já estamos, de farmácia a gente já está dando aula presencial prática. Sério? Que legal? Uhum, desde o começo do semestre. Mas acho que é mais para que ano que você está dando aula? Eu dou aula para o terceiro, para o primeiro e para o segundo. Nossa, é que acho que as práticas nossas tá mas é que só para a galera do estágio já. Mas é que primeiro e segundo ano são estágios. O problema é que daí a gente tem que dividir as turmas, né? Eu acho que tem isso também. E vocês a maioria já tomou vacina? Não? Como que tá? Eu tomei só a primeira dose. Eu tomei as duas já. Só a primeira vez. Então, agora eu acho que daí pelo dia 27 a maioria já, pelo menos, a primeira dose já tomou, daí fica um pouco mais fácil mesmo, né? Não precisa dividir tanto a turma. Eu, dia 20, já vou tomar a segunda dose. Entendi. Tá aí já. Eu tomei a minha segunda dose agora, sábado retrasado. Então tá bom, pessoal. Um bom final, boa semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, prof. Até. Até, prof. Obrigado.